Olá, bem-vindo a mais um episódio do BRQ Connect, o videocast que reúne líderes de mercado e parceiros estratégicos da BRQ para discutir os assuntos em alto nível que estão transformando e digitalizando o nosso mercado brasileiro. Pensou em inovação, pensou em transformação digital, pensou em BRQ. Meu nome é Rodrigo Benin, eu sou vice-presidente de vendas aqui num time que contém mais de 2.500 feras. Somos One Stop Shop na jornada de transformação digital das empresas. E no episódio de hoje, a gente vai discutir como nuvem preparou o terreno para essa revolução que está acontecendo, não só no Brasil, mas globalmente, com o uso de GenAI e, em especial, no mercado financeiro. Para bater esse papo comigo hoje, eu tenho a honra de receber Tatiana Orofino, ou Tati, que é Head de Desenvolvimento de Negócios para o setor financeiro, cobrindo a região da América Latina, na AWS. Seja muito bem-vinda, Tati. Obrigada, Beninho. Prazer estar aqui, prazer estar com o parceiro BRQ, que a gente tem feito bastante trabalho junto, transformando e ajudando o setor financeiro aqui no Brasil, uma série de temas que a gente vai falar aqui hoje. Obrigada Legal. pelo convite. É um prazer recebê-la. Conta um pouquinho para a gente, Tati, o que teu time lá na AWS faz, qual que é a missão, qual que é o propósito do time de desenvolvimento de negócios dedicado ao setor financeiro? Nosso time, meu time de especialistas é um time que vem de mercado financeiro ou atuou com o mercado financeiro por muito tempo, por muitos anos. E por isso a gente entende do mercado para fazer essa tradução do que a nuvem AWS traz de benefício para o setor financeiro e assim como trazer as necessidades do mercado financeiro aqui no Brasil, América Latina, para a tradução para os serviços da AWS. Então, eventualmente, algum serviço que a gente precisa ajustar para ser mais adequado ao nosso mercado, à nossa particularidade, toda a parte regulatória. Então, dentro do time, a gente tem especialistas em segurança, em compliance. A gente trabalha muito próximo dos reguladores aqui na região para entender qual a agenda desses reguladores e como que a gente endereça essas necessidades também do ponto de vista de plataforma de nuvem. Então, tem todo um trabalho de entendimento e, claro, a gente está conectado com o mundo, tudo que está acontecendo lá fora. Então, a gente traz muito do que a gente está vendo de tendências que estão acontecendo em outros mercados, que eventualmente pode ser replicado para cá, porque tem benefícios e a gente não sai do zero nesse aprendizado, nessa jornada com o cliente, para trazer mais valor para os nossos clientes aqui na região também. Legal, muito bom. E a gente estava conversando antes aqui de gravar o episódio e falando um pouquinho de como, da importância da nuvem, na verdade, na preparação desse ambiente, desse ambiente de negócio que facilitou, vamos dizer assim, a explosão da GenAI, né? Esse boom que a gente vive hoje com o uso de inteligência artificial, de modelos avançados de LLM, que estão redefinindo as relações de consumo de serviços financeiros no Brasil. E mais do que isso, né? Como que esse trabalho estruturante permitiu e permite que o Brasil continue na vanguarda de inovação de serviços financeiros até hoje, né? Sim. Bom, do ponto de vista de tecnologia, o Brasil tem investimentos em setor financeiro já de décadas, né? Mas, além disso, eu acredito que a nuvem veio para democratizar acesso a serviços de computação de uma maneira geral, desde pequenas, de nativas digitais nascendo do zero e com uma barreira de entrada muito menor a acesso à tecnologia de ponta, mas também agora democratizar serviços de inteligência artificial generativa. Então, indo para o seu ponto, né, eu não vejo como a IA generativa seria possível sem o advento da nuvem. A nuvem trouxe desde essa escalabilidade que eu comentei de um nativo digital que está nascendo, mas também do ponto de vista de grandes instituições, num processo de facilitar a inovação. Para isso, uma série de outras jornadas vieram junto, né? Então, toda a parte de como ganho mais agilidade no meu negócio, para isso eu preciso trazer dados que estão distribuídos em diversos sistemas dentro de uma grande instituição e como que eu trago esses dados para que eles gerem insights para outras áreas dentro da minha instituição, conhecer melhor esse cliente. Toda a parte de agilidade, de novas funcionalidades do core, então para isso a gente trouxe uma série de agendas de modernização de core, modernização de sistemas legados. E aí, no final das contas, aí a generativa vem como a cereja do bolo, né? Porque, no final das contas, o caso de uso que vai gerar mais valor ali, ele não seria possível se os dados não estivessem disponíveis, se o sistema não fosse
mais autônomo e desacoplado para que a gente consiga gerar mais agilidade dentro das funcionalidades que a gente está lançando. Então, não seria possível a generativa sem o uso da nuvem em tudo que a gente está acontecendo, tudo que está acontecendo e com a velocidade que está acontecendo, né? Porque Exatamente. na prática está muito difícil acompanhar todas as novidades e tudo que está acontecendo, que todo mundo está experimentando. E eu diria que parte disso é porque é muito simples adotar tecnologia de ponta hoje por conta da tecnologia de nuvem. Sem dúvida nenhuma. E discutindo com líderes de mercado, a gente gravou aqui um par de episódios com líderes executivos de algumas das grandes empresas do setor financeiro brasileiro, e todos eles trouxeram esse ponto de que as arquiteturas, os modelos de negócio precisam ter essa flexibilidade, essa elasticidade, já prevendo que vão ser alterados, que vai haver mudança, que algum elemento novo vai ser introduzido. Então, conectividade, né? O mandato das APIs, que já está imperando aí há muito tempo. Sim. E viabilizou coisas, sei lá, como o Open Finance, por exemplo, né? Que ele também ajuda esse mindset de pensar em arquiteturas elásticas, abertas, que podem ser rapidamente adaptadas, favorece esse processo de experimentação, de adaptação, de entender, opa, tem uma tecnologia disruptiva nova aqui, sei lá, GenAI é a do momento, né? Como é que a gente aprende com ela rapidamente? Como é que a gente ganha maturidade antes de pensar no impacto que isso vai trazer para o nosso cliente, para os nossos produtos, né? Inclusive, esse processo de aprendizado foi acelerado pela nuvem, né? Sim. Não, sem dúvida. Eu diria que a gente tem um cenário aqui no Brasil muito propício para isso, né? Quando a gente pensa toda a agenda de inovação que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, que o Banco Central tem puxado bastante, né? Desde a abertura de monopólio de bandeiras, né? Instituições de pagamento, toda a regulação para reduzir barreira de novos entrantes, uma série de questões que foram acontecendo no Brasil, que foram instigando novos modelos de negócio, né? E aí, com isso, a tecnologia veio para amarrar as pontas, né? Negócio, novas funcionalidades, e aí a generativa provocando o que mais eu posso automatizar, o que eu posso fazer diferente do que eu faço hoje. Então, eu vejo que é um cenário muito propício para toda essa inovação. Não é à toa que o Brasil está na vanguarda de tudo que a gente está vendo de inovação no setor financeiro, né? E eu acho que tem muito mais para vir, né? Porque quando a gente começa a pensar tudo que a gente tem de potencial da IA generativa quando a gente fala de negócios, desde aumentar a produtividade do colaborador, automatizar processos de back-office, trazendo mais inteligência e decisões através da IA generativa, toda a parte de própria experiência do desenvolvedor com ferramentas que automatizam processos de desenvolvimento de código que até então são muito manuais e dependem de um conhecimento muito específico, né? A gente começa a falar de outros casos de uso que até então a gente não era possível, né? Então, acho que tem um cenário muito propício para tudo isso aqui no Brasil. Sem dúvida. E pegando esse gancho do cenário propício, desse solo fértil que a gente tem para inovação com serviços financeiros aqui, que é uma combinação da predisposição que a gente tem como mercado de ser early adopter de várias tecnologias, sim, talvez um cuidado muito interessante do regulador em fazer o seu papel sem bloquear a inovação, né? sem atrasar o mercado, mas, pelo contrário, impulsionando essa inovação com regras do jogo muito claras, né? Então, a gente acaba tendo esse celeiro muito fértil para a inovação no Brasil, e acho que o Pix talvez seja o grande exemplo, que muitos países estão tentando agora entender como fazer também. E aí, pensando nisso, já que você atua com o teu time em toda a América Latina, você percebe que os outros países buscam no Brasil essa inspiração, esse modelo de sucesso, para também tentarem fazer algo parecido nas suas regiões? Sem dúvida. Eu tenho atuado na América Latina bastante, tenho visto o quanto o Brasil é uma referência para diversos países aqui na América Latina, talvez com cenários um pouco diferentes, questões regulatórias, históricas diferentes, mas que eles estão na mesma jornada, né? Você falou de Pix, e Pix é de fato uma das coisas que todo mundo tenta adotar, criar regras parecidas o máximo possível,
dentro das suas particularidades. Na Colômbia isso está acontecendo, a regulação agora em setembro, para a implementação do BREB, né? Que foi inspirada na regulação brasileira, totalmente inspirada na regulação do Brasil, com as suas particularidades, porque ali eles já tinham uma arquitetura, uma topologia já bem definida de loops de pagamento, arranjos de pagamento já fechados entre algumas instituições e infraestruturas de mercado, mas respeitando tudo isso, implementando o BREB. Mas a gente está vendo isso acontecendo em outros países também, uma série de discussões, né? E aí a gente tem uma lista de países que estão falando disso. Open Finance também, então a gente vê regulamentações já publicadas, né? Colômbia, Chile, que vão muito na linha do aprendizado do que o Brasil já passou e como que a gente acelera nesses países esse processo. Então a gente está vendo essa regulação sendo, não acho justo falar copiado, mas não sair do zero. Aprender, né? A gente não precisa inventar rodas, né? A gente pode pegar o que a gente já conhece e fazer melhor, né? Então, acho que é um pouco do que eles estão tentando fazer. E isso, de fato, aumenta a capacidade de conhecer melhor o cliente, de oferecer produtos para o cliente que sejam, que aumentem a inclusão financeira, aumentem a educação financeira, conhecer melhor aquele cliente. E talvez chegar num caso de personalização, hiperpersonalização, coisas que todas as instituições globalmente estão procurando, né? Então, acho que a gente começa a amarrar as pontas. E aí, o Brasil vem como referência porque eu acho que a gente tem aprendizados importantes e esses clientes têm se inspirado bastante no que a gente tem feito no Brasil. Eu tenho trabalhado bastante com alguns clientes na América Latina para já acelerar a jornada deles também. Legal. Eu desconfiava que isso era uma tendência, você confirmou para mim, né, de que a gente tem sido uma espécie de market maker nessa questão da digitalização dos serviços financeiros. Acho que não só na América Latina, mas talvez até uma referência global. Né? Vamos lá. Vamos falar de casos concretos, Tati. Você consegue pensar em alguns exemplos assim de casos muito legais que têm transformado a experiência de consumo de serviços financeiros no Brasil, em especial com o uso de GenAI, de tecnologias de nuvem? Sim, a gente tem alguns casos acontecendo em que a gente vê, eu acho que o ponto principal e o que a gente tem trabalhado é entender quais são os casos de IA generativa que trazem valor para o negócio. Então, que a gente consegue tangibilizar em benefício e não por adotar uma tecnologia nova. Não a tecnologia por si, mas no valor que ela entrega e o impacto que ela traz para o cliente da instituição, para o cliente final, para o usuário. Exatamente. Então, a gente viu no começo da jornada da IA generativa a experimentação, não necessariamente trazendo alguma coisa muito tangível. A gente vê hoje uma busca por qual é o resultado que eu vou trazer, como que eu tangibilizo isso para o negócio. Né? Pensando nesse sentido, a gente tem visto recomendações para colaboradores, como eu comentei, como um grande benefício em que a gente traz uma série de inteligências ou ajuda uma pessoa especialista dentro da instituição financeira, de um banco, a fazer melhor o seu trabalho. Nesse sentido, um dos casos super legais que a gente falou aqui no Febrabantec foi o PitchMaker, do Santander, em que, na verdade, é um assistente de IA para um analista de investimentos. Então, imagina um analista de investimentos fazendo uma preparação de como que eu vou abordar o meu cliente, o que eu vou apresentar para ele de novidades, como que eu faço essa conversa mais personalizada possível, mas levando em conta uma série de outras questões do que está acontecendo, né? Cenário macroeconômico, portfólio de investimentos do próprio banco, como que eu aproximo essas conversas, né? E aí o assistente de IA vem nessa linha, então é muito para ajudar a preparação, que demora, é um processo pesado de pesquisa, de entendimento daquele cliente, entender o momento e qual é a oferta que eu vou fazer. E aí o assistente consegue aproximar um pouco, acelerar um pouco esse processo. Então, um pouco do que foi apresentado, né, pelo próprio Santander é a capacidade de um analista de investimentos conseguir abordar muito mais clientes por causa dessa personalização, de entendimento melhor daquele momento daquele cliente, de tudo que eu posso oferecer para ele, porque a IA, o assistente de IA tem feito esse trabalho para ajudá-lo nesse processo. Então, um caso muito tangível de benefício que a gente tem visto. Tem uma série de outros, né? Posso comentar um pouco mais, aí me fala um pouco o que você acha, a gente segue daí, mas a gente tem visto bastante. Então, a gente tem visto o Inter implementando o caso de
identificar melhor potenciais casos de financiamento de crimes financeiros. Então, prevenção à fraude. Prevenção à fraude, crimes financeiros, lavagem de dinheiro. Então, como que eu identifico potenciais casos, reduzindo falsos positivos? É uma super dor, é um trabalho muito manual nos bancos, né? E como que eu automatizo esse processo? Não estou reduzindo a capacidade humana, eu estou acelerando, potencializando a análise humana com identificação e redução desses falsos positivos. Então, uma série de casos acontecendo e, de novo, pensando qual é o benefício para o negócio, né? Eu acho que a gente tem trabalhado bastante nessa linha já. Sem dúvida, são 2 grandes exemplos e eu acho que a tua mensagem é super importante. A gente precisa não perder vistas ao que interessa para o cliente, né? Manter a centralidade, inclusive na hora de tomar decisões de quando usar IA, de como usar IA, precisa ser produtivo para o cliente, seja ele interno ou externo, né? Não deixa de ser um projeto onde a centralidade do cliente é fundamental. Eu gosto muito desse exemplo do Santander, que, para quem não sabe, inclusive, foi uma parceria entre a AWS, BRQ e Santander. Construímos juntos esse agente de IA, que foi lançado recentemente no mercado, e que trouxe ganhos muito interessantes, né, de aumento de satisfação do cliente na ponta, que, aliás, são os grandes investidores do Santander, que são os mais exigentes, inclusive, né? Sim. Além de um aumento de produtividade do trabalho que os assessores fazem dentro do banco. Então, acho que é um super exemplo de como que a IA amplifica a capacidade humana, né? Imagina lá que o assessor de investimento tem todos os dias saber quais são as metas do banco, escutar o morning call, olhar para os feeds de mercado, olhar para a carteira daqueles clientes que ele gerencia, entender a particularidade de cada um para daí fazer uma sugestão de reposicionamento da carteira ou de aquisição de um ativo específico ou não, né? E esse é um trabalho que consome muita energia porque demanda muita informação, né? Aí pode ser o diferencial, inclusive, de um cliente tomar uma decisão, né? Então, no final das contas, mostrar o quanto você se preparou para aquela conversa, entendeu daquele cliente e com todas essas informações que são diárias e são contínuas, né? É um desafio enorme para o assessor, né? Que é o que todo cliente espera, inclusive, né? Receber uma oferta que fala com ele. Sim. Que levou em consideração as suas peculiaridades, né? E não uma oferta genérica, que muitas vezes acontece, cada vez menos, né? No caso do Santander, deram um passo importante nessa direção de hiperpersonalização. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, Tati. Vamos ver, eu sei que é um lugar muito difícil com essa realidade que a gente vive hoje, de que tem tanta novidade todos os dias, de falar de futuro. Mas eu tive algumas conversas interessantes com alguns líderes de mercado que já estão, por exemplo, falando do banco autônomo, né, do self-driving bank. Tem muitas instituições brasileiras que estão fazendo investimentos de pesquisa muito sérios nessa direção, e, obviamente, muito impulsionados por tecnologia de nuvem e inteligência artificial. Qual que é a tua análise? Como é que a Tati enxerga essas tendências que você está vendo aí num horizonte de 2 ou 3 anos que pode influenciar um próximo grande movimento no mercado? É muito difícil ser futurista nos dias de hoje, né? Quase impossível. Futurista é para a semana que vem, quase. Exato. Mas eu vejo a conversa indo muito na direção de agentes. Então, como que a gente alcança o cliente até mesmo fora dos nossos canais tradicionais, e eu vejo essa conversa evoluindo até para começar a entender como a gente revisita o conceito de principalidade, por exemplo, que não necessariamente vai estar no seu canal, talvez vai ser um agente do banco através de um outro canal, de algum outro lugar de interação com aquele cliente, e o agente vai fazer esse papel. Então fica tudo muito transparente, né? E eu acho que esse é um pouco do caminho, pelo menos para o próximo ciclo aqui. Talvez para a Brabantec 2026 a gente esteja falando mais sobre isso. Mas eu vejo isso já acontecendo, né? Então, toda a ferramenta que a gente conhece hoje vai ser revisitada. Pensa como você faz busca hoje. Isso está mudando, né? Absolutamente revolucionado depois da IA. Exato. Então, o próximo passo é, depois dessa busca, como que eu atuo no que eu encontrei de resultado e, eventualmente, então, vamos pensar um cenário, né? Eu uso uma ferramenta de busca inteligente, usando IA generativa, e que eu tento entender, sei lá, uma roupa de festa que eu quero comprar, né?
E aí eu passo as minhas medidas, aí a generativa me ajuda a recomendar a melhor roupa. Por que não um varejista já está plugado ali e eventualmente já ter um meio de pagamento, ou eventualmente, enfim, produtos financeiros embutidos ali naquela busca? Então é nesse sentido que eu entendo que a principalidade muda e o agente é tão importante a partir daí. É como eu estou vendo a conversa evoluir. Acho que tem muita coisa para acontecer até lá, né? Mas, de novo, é tudo tão rápido que eu não sei dizer se semana que vem ou Febraban Tech 2026, né? Anotem aí, vai ficar gravado. Ano que vem a gente revisita esse videocast e faz um check. Mas eu acho que é um pouco disso que eu estou vendo como tendência, experimentações já acontecendo, mas daqui a pouco vai começar a ser realidade meio que padrão, assim como a generativa já é padrão hoje na conversa, a gente começar a falar de agentes também. E a gente com a gente, então aí a gente entra em outras questões que eu acho que talvez a gente esteja ainda sem entender muito bem o impacto de tudo que está surgindo de possibilidades da tecnologia. Agentes cada vez mais inteligentes, cada vez mais fluidos, com experiências que têm IA de maneira mais pervasiva, nas experiências talvez até de consumo na ponta, né? Pelo que eu entendi da tua fala. Se deu um exemplo do e-commerce, né? Do e-commerce consegue traduzir uma necessidade humana em um produto super personalizado e pronto, mas que de repente já carrega uma oferta que conversa com o banco da pessoa, com a né? Exatamente. Eu falei de vestido, mas poderia ser casa, poderia ser carro. Poderia ser um financiamento de uma faculdade, enfim, né? Exatamente. Coisas que se conectam com o contexto do ser humano de uma forma mais ampla do que só uma mera transação de compra. Né? Exatamente. Perfeito. Então, começa a amarrar muito mais com o dia a dia, o momento daquele cliente, a necessidade daquele cliente na vida, né? E aí sim a gente começa a falar de transações invisíveis. Né? A gente fala muito disso, mas acho que num contexto muito limitado ali a plataformas, né? Acho que a gente começa a expandir esse cenário cada vez mais. Muito bom. Tati, muito obrigado pela generosidade de você bater esse papo com a gente, dividir o seu conhecimento um pouquinho com a audiência do BRQ Connect. E eu queria deixar as portas abertas do estúdio para quando você quiser voltar para falar de qualquer assunto do mercado financeiro, de tecnologia e inovação. Vai ser sempre um prazer recebê-lo. É um prazer estar aqui. A parceria BRQ e AWS tem sido muito bem sucedida. A gente tem apoiado diversas instituições financeiras em tudo isso que a gente comentou aqui. Eu acho que tem muito mais por vir. Muito obrigada pelo convite de novo. Estou sempre disponível para essa conversa com vocês. Obrigado, foi um prazer. Obrigado pela confiança e até a próxima. Obrigada.